Boa noite a todos e todas. Que Jesus nos abençoe e nos dê a sua paz. Na noite de hoje, como está na nossa programação, temos por tema do volume 1 do livro da obra Sabedoria do Evangelho de Carlo Pastorino, o estudo de Lucas, que aborda o anúncio de Maria de Nazaré. O anúncio do anjo Gabriel ao nascimento de Jesus, ao que ela deverá realizar como a nossa mãe espiritual e a mãe daquela encarnação do Espírito de Jesus, o nosso Cristo. Eu gostaria, e vou propor a vocês, eu estou deixando o texto aqui, vamos acompanhá-lo do original de Pastorino, do PDF que nós temos dele, e vamos até o fim do texto para que isso possa nos guiar sobre o que Pastorino aqui está propondo. Então, ele diz que no momento em que Maria recebe o anúncio de que ela vai conceber aquele Espírito Santo que deverá ter o nome de Jesus, então é o anjo Gabriel quem dá o nome da criança a nascer como Jesus, e depois a gente vai ver o que Jesus vem a significar. Ela então se entrega humildemente a uma vontade maior do que a vontade pessoal dela. E Pastorino encerra o capítulo dizendo isto: no momento em que se conformou plenamente com a vontade do Pai, aniquilando a sua vontade pequenina, ou seja, a sua vontade de ser humano, pequenino ante Deus, anulando sua personalidade, ou seja, anulando o seu eu menor, este nosso eu, que tem as nossas pequenas vontades, os nossos caprichos. Nesse momento, o ser espiritual, encarnado como Maria, concebeu a Jesus. Então, dentro de si, ou seja, isto aqui num aspecto mais profundo, portanto, endotérico, isto é uma concepção endotérica que Pastorino nos propõe, quer dizer, mais profunda, mais intuitiva. Esta concepção de Jesus, que vem a ser a concepção de uma criança no plano físico, na história material, entretanto, no plano interno, na simbologia que envolve esta passagem escrita por Lucas, Maria, o ser de Maria, ela concebe Jesus, né? Ela encontra dentro de si, ou seja, no seu âmago, no seu atman, na sua consciência mais profunda, no dentro de si, o Filho de Deus, ou seja, a situação crística. Ou seja, ela, naquele momento em que atende à vontade de Deus, entregando-se para ser o receptáculo do corpo daquele que seria o Messias, há, entretanto, um processo que nela se dá internamente, profundamente, espiritualmente. Ela, dentro de si, concebe, ativa o Cristo dentro dela. E para isto não há a intervenção de homem. Ou seja, não se trata de um fato
comumente humano. Não é pela via das convicções humanas que isso se dá. Porque se trata, para além da condição humana ou de homem, que é a parte concreta, material, racional, mas sim de uma vontade de servir do Espírito a Deus, aos propósitos divinos. E aí, Pastorino diz: o sublime simbolismo que aprendemos desse trecho de Lucas, deduzindo dos fatos reais, quer dizer, ele está então fazendo uma interpretação que deduz dos fatos reais narrados pelo evangelista, que ocorreram na Palestina há quase 2000 anos. Então, neste capítulo, a gente está se defrontando, primeiro, com um nível, que é o da narrativa da cena descrita, do plano de uma realidade, mas esta leitura da narrativa do plano da realidade pode ser entendida pelos seus simbolismos como a descrição de processos mais profundos que se dá no caminho espiritual. E aí fica a pergunta: isto é da doutrina espírita? Em Kardec, nós vamos encontrar estes descritivos? Não. Não vamos encontrar. Certo? Não há como a gente, por exemplo, comparar este trecho específico de hoje com o ensino de Kardec diretamente. Por quê? Porque o ensino de Kardec é um ensino racionalista. Kardec faz um ensino racional sobre fatos espirituais. Kardec é um indivíduo que busca explicar pela racionalidade fatos espirituais. Kardec alcança um nível mais, quando alcança, mais simbólico ou simbológico. Mesmo assim, não é comum vermos Kardec nas interpretações do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele escreve, e não os espíritos, que ele tem uma interpretação, às vezes, simbólica. Ele mostra os simbolismos, mas sempre procurando, por exemplo, estabelecer elementos linguísticos, elementos dos costumes da época, para poder ampliar a nossa visão, o que já significou na época dele muito, muito. Por exemplo, quando ele faz uma discussão sobre a passagem, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, nós sabemos que Kardec tem toda uma preocupação de fazer uma interpretação do que é essa expressão, buraco de agulha e um camelo passar por esse buraco, né? Mostrando que camelo também podia ser interpretado como uma espécie de corda formada por pelos de camelo, comumente utilizado para amarração de navios em cais. Então Jesus estava dizendo: olha, se você tiver uma corda grossa e não uma linha de lã com a qual comumente se costurava coisas, é mais fácil essa corda passar por um buraco de agulha. Quer dizer, Jesus apela para uma figura absurda para mostrar a distância que esses ricos de si, ricos de qualquer maneira, que estão cheios da riqueza da vaidade humana, da riqueza luciférica, eles não entram no reino dos céus. Que é mais fácil acontecer um absurdo desse, para mostrar o distanciamento da possibilidade. Então, Kardec faz uma interpretação simbológica bem interessante, mas não nesse sentido endotérico no qual mergulha Pastorino. Então, no capítulo de hoje, que a gente vai estudar, a gente pode se propor a ouvir uma outra perspectiva da narrativa do anúncio de Maria. E é nesse caminho que a gente vai caminhar. Eu tentarei, na medida do possível, traduzir também com a compreensão que eu tenho, e apoiado no texto do próprio Pastorino,
esses entendimentos para que a gente, portanto, possa ir pensando, né, na beleza, no cuidado, nos detalhes que existem na passagem de Jesus sobre a terra. Ou seja, as descrições evangélicas, elas estão permeadas de símbolos que foram aparentemente, ou tudo indica, melhor, tudo indica que foram cuidadosamente pensados. Os nomes das pessoas, os nomes dos lugares, os fatos, todos eles são como que absolutamente planejados para, mais do que a passagem, mais do que o fenômeno factível, o fato em si, mas a maneira como eles se apresentam, com os nomes, com os lugares, com a conjuntura textual descrita, traz em si todo um planejamento e um entendimento de condições profundas da espiritualização humana. Então, vamos aqui voltar ao texto de Pastorino e vamos agora sim para o início de tudo, tá? Então, Pastorino começa com a citação de Lucas 1, 26, 38, e aí vocês estão vendo, eu não vou ficar lendo, né? Vocês devem estar vendo, eu acredito que todos aqui são pessoas que têm visão. Portanto, se trata da situação em que Gabriel vai a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, e que vai se encontrar uma virgem prometida a José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Tá? Bem, aqui podemos pensar em uma coisa, essa virgindade era importante, a virgindade anatômica, digamos assim, para os judeus. Era, sim, era. A mulher virgem significava aquela que iria conhecer o seu esposo como seu primeiro homem. Era, portanto, um simbolismo, uma exigência social realmente grande. Caso a mulher ela não fosse virgem na apresentação ao seu noivo e no ato do encontro sexual da noite de núpcias não fosse constatado que ela era virgem, o noivo podia repudiá-la, ela poderia ser apedrejada, o dote que foi pago pelo noivo para o pai ou para a família para ter esta moça deveria ser retornado, devolvido e poderia haver até multas, não é? Digamos assim. Então, a gente vê que a mulher, ao tempo de Jesus, era um objeto em condição de escambo, né? De troca, de compra mesmo. Havia um contrato. A mulher podia ou não gostar do homem. Comumente, o homem escolhia a mulher que gostava ou gostaria, mas também haviam contratos de família, contratos de casamentos familiares sem que as partes, o homem e a mulher, concordassem que se gostavam, né? Então, Maria vai se encontrar com esse anjo 6 meses após a concepção de Isabel. O interessante é que a gente vai ver que no descritivo de Isabel para conceber a João, não indica ser ela uma mulher virgem, apenas que era idosa e não podia ser mais uma mãe, não poderia mais conceber. Então, isto indica que Isabel não era virgem como Maria. Bom, então temos essa dimensão do himeneu, temos essa dimensão do ímen presente como sendo uma questão realmente física, material do corpo, mas naturalmente que para o ensino espiritual, este detalhe anatômico não tem a menor importância. Certo? Imaginem se Deus, se Jesus Cristo, se espíritos superiores vão estar preocupados com a virgindade de alguém. Eu falo a virgindade física. Não é? É claro que não. É intuitivo, é óbvio que espíritos superiores não se ocupam de detalhes anatômicos de ninguém. Se teve relação sexual, se deixou de ter, se teve uma primeira, uma segunda, quantas teve. Nos termos espirituais, o virginal está na disposição
psíquica, na aspiração espiritual que a pessoa tem para se entregar ao conhecimento divino e fazer da sua vida uma prática coerente com isto. Então, é isto que podemos entender como um espírito virginal. É não um espírito que tem um corpo anatomicamente nunca tocado por uma relação sexual, mas sim, e muito mais, pela aspiração espiritual, pela pureza dos sentimentos, dos pensamentos, pela justeza das suas ações ligadas na vida diária, cotidiana, que tudo faz para servir a Deus. Então, a virgindade pode ser entendida nesse sentido. Alguns dizem que Maria era virgem em todos os sentidos, no sentido físico e no sentido espiritual. Alguns historiadores informam que ela era uma espécie de fiandeira com sua mãe e que era uma vestal das sinagogas. Quer dizer, ela era uma mulher que tinha que ser pura espiritualmente e pura fisicamente, né, no sentido de ser virgem, para poder fazer as atividades ligadas ao templo, às condições do templo, ou dos templos, ou das sinagogas. Então, tem esse detalhe que a gente está compartilhando aqui, tá? Mas precisamos, a meu ver, entender que essa virgindade de Maria, mais do que a questão de ter ou não ainda o ímen, se tinha ou não o ímen complacente, se ela nunca tinha sido tocada sexualmente, isso não é importante. O mais importante é entendermos e aceitarmos, pelo menos eu aceito, que o seu espírito é um espírito virginal, puro, de uma beleza de uma flor, de uma grandeza de uma flor espiritual, pura como um lírio, no sentido de que a sua beleza espiritual é o prevalente na sua experiência como mulher e como ser humano. Bem, também há uma coisa interessante que é importante a gente entender, que a cidade de Nazaré, na Galileia, ela não consta no Velho Testamento, nem é conhecida em outros textos hebraicos. Ela só tem citações nos evangelhos. Portanto, embora ela exista, a época de Jesus, ela não tem uma citação direta de sua localização, e o texto em hebraico não é conhecido, né? Quer dizer, Nazaré não é conhecida em hebraico, e só tem transcrição para o grego com as variantes Nazaré, Nazaret, Nazares, Nazará, Nazarat e Nazarat. Portanto, talvez Nazaré seja um nome muito mais simbólico do que realmente a época de Jesus. Depois, claro, com a referência onde ele nasceu, que era na Galiléia, Nazaré veio existir como cidade até para circunscrever onde ele teria nascido. Bem, mas o fato é que esse Nazaré ele é muito mais uma referência a um termo que foi criado por Moisés para falar da dedicação de pessoas. Não é? Então, Maria não estava ainda casada, estava prometida, ou seja, contratada para matrimônio por parte de José, e este matrimônio só ocorria quando a noiva ia morar na casa do noivo, quando então se tornava marido. Ou seja, no momento em que Maria concebe Jesus, José não era o seu esposo, ele era o seu noivo, e ela estava contratada para ser sua mulher. Não é? Bom, quando diz Pastorino apoiado em Deuteronômios 22, 23, quando se contratava o casamento, a noiva, então, era ligada ao noivo, de sorte que ela não poderia, de forma nenhuma, desejar outro homem, estar com outro homem,
porque senão era considerada como adúltera. Bem, e aí está uma simbologia numérica, né, de que fala Pastorino com relação a 6 meses depois do nascimento de João, Maria concebe a Jesus. Então, Pastorino nos explica esta numerologia, né, dizendo que o nosso sistema terráqueo, quer dizer, o sistema planetário nosso, é constituído em base setenária, quer dizer, de tudo baseado em 7. Mas isso aí é número cabalístico ou números que não nos interessa agora estudar, teríamos que caminhar por uma outra obra, mas os acontecimentos e os simbolismos eram todos baseados em 7, no número 7. E ele diz que 7 é a etapa final. Tá? O penúltimo passo, a casa 6, portanto, significa o último passo antes da etapa final, do cume final da espiritualização do homem. Então, quando se fala que Maria concebeu no 6º mês, que ela esteve por 6 meses, todas essas relações estão observando o número 7 como a etapa final e o 6 como a penúltima, que é a preparação para o cume, para a situação final. Então, nessa penúltima etapa, o discípulo se acha preparado e o mestre aparece. Né? Está aqui, ó. Nessa última etapa, ou nessa penúltima etapa, o discípulo está preparado e o mestre aparece. E aí, Gabriel, que é o homem de Deus, é esse o significado de Gabriel, o anjo Gabriel, o homem de Deus, vai anunciar a Maria, no 6º mês, a última etapa. No 6º mês, depois do nascimento de João. Então, o aparecimento do anjo, do anunciador, do mensageiro, vai se dar na Galileia, que significa uma região cercada. Galileia, portanto, é traduzida como região cercada. E ele diz que essa Galileia, onde está Maria, que é um lugar físico, geográfico, mas que pode ser entendido como sendo uma região cercada, aonde, ou uma região íntima, ou uma região mais profunda, pouco acessada, esse anunciador vai ter contato, então, com Maria, que era um espírito que estava em uma penúltima etapa da sua iniciação espiritual. Portanto, era um espírito pronto para a iniciação. Era um espírito pronto para um anúncio da sua etapa de iluminação mais efetiva. E aí está aquela questão que trouxemos, né? O nome Nazaré constitui um símbolo. Compreendemos-lo por não constar ter havido, na época, nenhuma cidade real com esse nome. Portanto, não existia Nazaré, como hoje existe. Mas Pastorino está dizendo, na época, não existia Nazaré. E Nazaré é derivado do radical hebraico nazir, que significa separado, consagrado, ligando-se ao nazireano instituído por Moisés, que está em Números, capítulo 6. Portanto, Nazir, Nazaré, significa um lugar separado, consagrado, um âmbito de consagração. Maria, portanto, está nesta Galileia, neste mundo íntimo, nesta região cercada, protegida, profunda, na condição do eu espiritual mais profundo, é o íntimo dessa criatura, não o íntimo que a gente considera, meu mundo íntimo, é o íntimo da estrutura espiritual, e o mestre ou o homem de Deus vai adentrar-se, falar por esta região íntima da criatura, não é? Porque ela mora dentro da região cercada em Nazaré, ou seja,
a um mundo separado e consagrado para Deus, mostrando o que estávamos dizendo, a condição superior do espírito de Maria, a sua condição elevada, o seu espírito virginal consagrado às coisas de Deus. Por isto que ela vai se tornar a mãe de Jesus. Então, o mestre, que é o anjo Gabriel, o homem de Deus, o anunciador, vai fazer uma iniciação espiritual com Maria. Entendam, com relação à frutificação do ventre de Maria, nesta cena, tá? Parece haver um fato real que para nós é incompreensível, né? Por isso que é o mistério da virgindade de Maria, o mistério da criação ou da procriação do corpo de Jesus. É um mistério. Porque a gente presume que este anjo é um espírito, Maria é uma mulher encarnada, e um espírito não fecundaria, claro, Maria, né? Porque senão ela estaria cometendo adultério. Então, nós presumimos que esse é um ato misterioso da vontade de Deus, porque para Deus nada é impossível. Mas, no outro sentido, aqui mais profundo, Gabriel é um mestre espiritual que está preparando Maria para conceber em si a ativação do seu Cristo. Não é que ela vá se tornar um Cristo como o seu filho já o é, mas é naquele ato que ela começa a ter um profundo contato com o seu Cristo interno. Então, no coração, ele fala através de uma voz silenciosa. Esse mestre fala de uma voz silenciosa. E aí, né, a gente vê que a intuição, que aí é representada por Maria, como Isabel também era a intuição e Zacarias era, ou representaria o intelecto, a intuição está sempre ligada ao intelecto. E é por isso que aqui no trecho, simbolicamente, ela diz: eu estou prometida a um homem. Ou seja, eu sou um ser comprometido com o intelecto. Mas, sobretudo, eu sou uma intuição, que é a Virgem, que é mais do que uma condição anatômica, repetimos, uma experiência profunda de espiritualidade, este estado virginal, de pureza das intenções, de entrega nas coisas relacionadas a Deus. Então, aqui Pastorino está nos explicando: há em Maria uma predisposição para a eclosão de uma experiência crística nela. E Gabriel é quem vai ativar essa experiência crística. E nós podemos entender o porquê facilmente, sem nenhum problema. Por que Maria tem que fazer a experiência crística nela? Porque ela vai ser mãe de um Cristo. E até a presença próxima e futura do espírito de um Cristo, que já alcançou uma condição crística, tem que ter a correspondente vibração no espírito da sua mãe, porque vai conceber o seu corpo. Então, ela tem que estar com a condição crística ativada, para que a sua energia esteja no estado o mais próximo possível do espírito que vai encarnar como seu filho, que é Jesus, sabemos, já na condição de Cristo. Bem, vamos adiante. Então, diz Pastorino, o intelecto, quando se dedica às coisas divinas, aos estudos das realidades espirituais, se torna amado, e a ele Deus acrescenta sabedoria. Bom, por que é que ele está dizendo isso aqui, né? Porque José, ou Youssef, em hebraico, mais ou menos assim, significa Deus acrescenta. É esse o significado da palavra do pai de Jesus. Youssef, ou Yosef, ou como se queira, Youssaf. José é Deus acrescenta, ou Deus dá por acréscimo de misericórdia.
E filho de Davi significa o filho do amado, ou o filho amado. Então, filho de Davi significa o amado. Né? Então, o intelecto, quando se entrega à atividade espiritual, quando tem uma dedicação espiritual, né? Quando ele se dedica às coisas divinas, às realidades espirituais, se torna um ser mais amado por Deus. Não é que Deus não nos ame a todos igualmente. Aqui, amado é no sentido de se fazer mais entregue a Deus. E por ele também mais próximo, porque, óbvio, a gente ouve, né, esta voz divina por uma sintonia, que outros que não têm interesse se distanciam de Deus por falta absoluta de interesse pelas coisas divinas. Não significando que Deus não deixe de se interessar pela pessoa, tanto quanto por aquele que se interessa por ele. Não. É que se torna amado no sentido de mais próximo, né? E aí Deus acrescenta a sabedoria. Então, olha só que coisa profunda. Pastorino nos tira do nome do futuro esposo de Maria, né? Daquele que será seu esposo, José, filho de Davi. Mostrando que essas expressões, Davi é o amado por Deus, é filho amado por Deus. Então, o amado por Deus. E José, não é? É aquele que tem o acréscimo de Deus. Não é? Então, os nomes não são, gente. Isso aqui não é invenção de Pastorino, não. Isso é tradução dos significados dos nomes. Observem o que é o significado de virgem, o que é o significado de Nazaré, né? E isto na tradução. São traduções reais. Isto não é invenção de Pastorino. O que significa José e Yosef, né? Que é, ou pode ser também Yoshua, enfim, outros nomes. Eles têm uma tradução, e quando a gente vê a tradução, há um sentido espiritual que organiza a cena que observamos de forma absolutamente profunda, endotérica. E um ensino que a gente tem aqui, não basta exercer apenas a pura intelectualidade. A intelectualidade tem que se voltar para as coisas de Deus, para as coisas divinas. Significa para as coisas espirituais. A nossa sabedoria advirá disso. Não é a mera leitura, não é o mero academicismo, mas é algo mais profundo. Sem isso, a gente só faz intelecto. Olha que ensino moral a gente entende dessa interpretação de Pastorino. Vejam quanto nós, na doutrina espírita, movimento, fazemos palestras por fazer palestras. Palestras que encantam plateias, fascinam plateias, mas que não ensinam nada. Ou trazem um ensino muito raso. Quando este intelecto deveria ser destinado ao aprofundamento das questões espirituais. Como nós aqui estamos modestamente, muito pobremente tentando fazer, mas é uma tentativa. Para não ficar no lugar comum aqui de ficar fazendo palestrão para vocês. Né? Da gente estudar, da gente buscar o conhecimento. Que é isso que é importante. Né? Poderíamos estar aqui com 500, 600 pessoas se aqui tivesse um palestrante, 1.000 pessoas, 1.500 pessoas numa live, que todo mundo estivesse derramando lágrimas, mas não ia chegar a lugar nenhum com isto. Com essas palestras perfunctórias que a gente vê na internet, nos centros espíritas, fazendo titibitate. Né? Então, é uma aplicação de um intelecto que está até desenvolvido, mas que não está sendo útil. Está fazendo apenas nécios espirituais e não despertamento espiritual. Entendem? Então, creio que seja isso que Pastorino esteja querendo nos passar. Vamos continuar. Olha só. Gabriel conversando com Maria
é uma conversa diferente com Zacarias. Por quê? Porque Zacarias é o próprio intelecto. Zacarias representa a inteligência intelectual. Então, quando o mestre, que está configurado naquele homem de Deus, tradução do nome Gabriel, quando este homem de Deus, ou seja, esse mensageiro de Deus, esse enviado de Deus conversa com Zacarias, Zacarias é um intelecto. Ele aí duvida. Ele pergunta, será isso verdade? Não é? É a questão que Zacarias levanta para o anjo. Olha só como é importante a palavra, o termo. Será isso verdade? Ou seja, o critério da verdade coloca Zacarias na função intelectual mais imediata, que é do ceticismo, por exemplo, que é o que a gente emprega muito. Por exemplo, nesse sentido, a gente pode entender que Kardec foi Zacarias. Não quero dizer que ele foi a encarnação de Zacarias, nem que Zacarias encarnou como Kardec, entendam. É porque Kardec fazia essa função do intelecto, da dúvida, do ceticismo. Então, Kardec não era regido por esta intuição profunda. Isto não é demérito nenhum para o nosso mestre leonês, não há problema nenhum, tá? O Kardec cumpriu maravilhosamente, extraordinariamente, brilhantemente sua função. E a doutrina continua sendo um grande desafio do jeito que ela é. Isso que a gente está trazendo Pastorino, a meu ver, é um passo muito adiante. Que é a gente sair da interpretação literal do Evangelho, sair de uma compreensão apocada dos ensinos espirituais para penetrarmos numa outra compreensão, em um outro nível de ensino. E a gente aqui está fazendo uma coisa arriscada para as 38 pessoas, 37, mas eu, que aqui estamos. Né? A gente fica com receio de que, de repente, todo mundo vai embora, porque, meu Deus, coisa complicada isso. Mas claro, são discursos que nós não estamos acostumados. Mais do que discurso, são figuras, alegorias, são proposições que nós não estamos acostumados. Mas quem prestou atenção nas palestras sobre a filosofia perene, sobre os raciocínios e lógicas dos grandes místicos, vai ver que Pastorino está no mesmo caminho. Sendo que não é uma obra de Pastorino. Quer dizer, Pastorino não está produzindo coisas como Eckhart produziu ou como São João da Cruz. Ele está interpretando a letra do Evangelho e traduzindo ela de um outro lugar. Fazendo articulações. Não é? Então, não podemos dizer que Pastorino é um místico ensinando mística. Não, ele está nos mostrando que no Evangelho há uma mística que precisamos prestar atenção. É a sua grande tarefa, é a sua grande contribuição, ao meu ver, para nós espíritas, inclusive. O que não derroga o Evangelho segundo o Espiritismo, o que não derroga Kardec. Mas Kardec foi, repetimos, o típico professor francês do século XIX, um acadêmico do século XIX, sem doutorado, sem mestrado, mas sim um acadêmico, não é? Que tentava organizar o mundo de uma forma positivista, enquadrada, organizada, categorizada, o que fez, repito, brilhantemente. Certo? Aqui estamos num outro mundo, não é? Que tem encontros com Kardec e às vezes não tem, porque é um outro lugar, é um outro espaço de elucubrações, tá? Vamos voltar. Então, com Maria, a gente tem, ao contrário de Zacarias, podemos dizer também Kardec, a representação do mestre, ou seja, de um ser que ensina ao outro, de alguém que dirige ao outro para o caminho iluminativo. Então, Maria não é intelecto, Maria é intuição profunda, e aqui não é intuição, repito, nos termos que a gente discutiu semana passada na apresentação do Rodrigo, não é a intuição mediúnica, não é o fato mediúnico, aqui é a intuição do ser, da alma, de uma compreensão profunda das coisas espirituais. Maria tem esta compreensão, o ser de Maria, o espírito encarnado como Maria tem essa intuição, porque pela intuição a gente sente a verdade
da manifestação do mestre. Tá? Por isso que não é apenas ter um mestre, é preciso que a gente saiba dizer acerca daquele mestre. Isto nos ajuda, e aqui vamos para o capítulo da identificação dos falsos cristos e falsos profetas, o quanto nós estamos sendo enganados pelos falsos profetas, de toda ordem e toda categoria. Porque a gente não sabe sentir a verdade, a gente não está usando a intuição, a gente está utilizando o discurso, a retórica, a enganação. E não estou falando só dos falsos profetas da política, eu estou falando dos falsos profetas dentro do espiritismo. Eu estou falando dos falsos profetas nas igrejas crentes evangélicas. Eu estou falando dos falsos profetas dentro da igreja romana e de todas as igrejas. Porque a gente vai fascinado, cativado por aquela figura. Não aplicamos a intuição para sentir a verdade da manifestação daquele mestre. E olha que estou falando aqui de um mestre de ordem mais baixa, aquele que nos orienta, que nos diz coisas para a gente se situar na vida, encontrar um caminho espiritual, né? Quando é o caso, que a gente desnorteia mais do que encaminha. Mas a intuição, ela nos conecta a este Atman, a esta centelha nossa interna, que é o imo do espírito, que nos faz reconhecer. É por isso que teve muita gente aí seguindo um profeta indiano, e muita gente foi atrás dele como se ele fosse o novo Cristo. Tinha gente que ficava fascinada, apelava para ele como se apela para Jesus. E na hora que quiseram me envolver nesse negócio, tira comigo. De jeito nenhum, esse sujeito, nem de longe, nem apóstolo ele foi. Nem de longe. Ah, mas ele é uma beleza, uma maravilha, vibração em torno dele, tá lá. Quando foram descobrir a estruturona que tinha por detrás dele, né? Imagina assim, um espírito do tamanho de Jesus vai andar de Rolls Royce, certo? E depois caminha 100 metros pela multidão, cheio de guarda-costas, não deixa ninguém entrar ou encostar nele. E dizer que isso é um representante do Cristo, eu e aquele que foi Jesus Cristo somos a mesma coisa. Pelo amor de Deus, né, gente? Mas teve gente que acreditou. É um falso profeta. E até hoje tem culto dele na Índia. Mas temos isso aqui no Brasil. Certo? Temos aqui entre nós espíritas, que acreditam em falsos médiuns, mesmo tendo toda a fama, sucesso, anos e anos de trajetória de espírito, são falsos profetas. E por que são falsos profetas? Porque basta ver o cometimento das ações, basta ver o que dizem quando estão desatentos. Entregam tranquilamente o seu falso profetismo, entregam tranquilamente as suas vaidades pessoais, e Jesus não pode estar junto a essas pessoas. Jesus não está nisso. Né? Então, atentos. Bem, então disse Gabriel a Maria: alegra-te, favorecida, altamente favorecida, o Senhor é contigo. Ao ouvir essas palavras, Maria se perturbou e ficou pensando: que saudação seria essa? O que é que ele está me dizendo? Aqui temos uma bela figura, né? De antigamente, que existia nos livros, né? O anjo Gabriel encontrando-se com Maria. Bem, então, a saudação do anjo a Maria, ela é concisa, né? Ele diz aí essa fórmula grega, né? Que está aqui, ó, que é alegra-te, né? É uma forma grega de saudação, né? Dizendo, portanto, alegria. Já os hebreus desejavam shalom, os latinos com salve, ave, vale, enfim, né? É uma fórmula de saudação. Então, Pastorino diz que há um perfeito grego nessa fórmula utilizada para definir a condição de Maria, né? E quando o anjo fala para Maria, ó, cheia da graça, ó, mulher cheia da graça, lembrando que Maria não é necessariamente o nome próprio, tá, pessoas? Maria vem de Miriam, e Miriam significa mulher, tá? Então, temos aqui um embaraço muito interessante,
nós não sabemos realmente o verdadeiro nome de Maria, tá? Porque Maria vem de Miriam, e Miriam é um nome dado à mulher. Em vez de chamar mulher, chamava-se Miriam. E Maria já é uma tradução latina ou grega de Miriam. Então, qual foi o nome verdadeiro de Maria, da mãe de Jesus? Não sabemos. Né? Não sabemos. Ela ficou como Maria, como mulher, a mulher. Né? Mas é um tratamento generalizado. E é interessante que nos evangelhos, as mulheres próximas a Jesus todas têm um nome. A mãe dele não tem. Não é? É mulher. Maria é Miriam, que é mulher. Trata-se, portanto, de um substantivo que se adjetiva para tratar pessoas da condição de fêmea da espécie, de mulher ou do feminino. Maria, Miriam, mulher. Bem, então, o que é que nós temos aqui, né? Que a saudação de Gabriel para Maria coloca ela mais do que em uma graça. Ela tem, tudo indica, pela saudação descrita, uma condição de perfeição de beleza física e moral. Realmente, né? Vamos acreditar que, independente de hoje beleza não ser considerado uma coisa tão essencial, e beleza é uma condição muito relativa, né? E quando a gente pensar aqui num povo judeu, o que seria uma bela mulher judaica é muito difícil de definir, mas aqui Pastorino está dizendo que esta fórmula utilizada no Evangelho define uma mulher bela, física e moralmente. E por que o nosso Lucas se sentiu à vontade para fazer isto? Bem, pela obra de Taylor Caldwell, Médico de Homens e Almas, que descreve a vida de Lucas e o seu encontro com Jesus, né? Com a obra de Jesus, com Cristo. Eu estou aqui abaixando um pouquinho o ar-condicionado, porque eu estou começando a suar, né? Eu fico inflamado, né? Com essas ideias. Então, vai subindo um fogo espiritual, né? Então, o fato é que ela diz que Lucas esteve com Maria. Né? Que foi, ao contrário de ter sido pelo fato de ter conhecido Pedro, médico de Pedro, depois médico de Paulo. Não. Ele foi direto pesquisar junto a Maria. Esteve na presença de Maria e podemos deduzir de que tudo isso que ele conta genealogicamente de Jesus, do nascimento dele, foi a própria Maria quem o contou. Podemos, se Taylor Caldwell está historicamente correta, não vejo nenhum absurdo de estar, é provável que Maria tenha contado essa história para Lucas, né? Tenha dito a ele como foi o nascimento, a experiência que ela teve. Isso dá a Lucas uma credibilidade muito grande. Sim, João, que era primo de Maria, Mateus, que conviveu com Maria porque conviveu com Jesus, e Marcos, que conviveu, tá, com Jesus, certo? Acho que aqui Pastorino que afirma que aquele rapaz que saiu nu, correndo do Getsemane, quando os soldados chegaram, foi João Marcos, que era jovem, era um menino, como João. Estava todo mundo meio bêbado, não é? Os discípulos tinham tomado um pouquinho mais naquela comemoração pascualina, até talvez por uma depressão, e eles dormiram. Então, quando os soldados chegaram, saiu todo mundo espavorido. E aí tem a narrativa, acho que é no próprio Marcos, de que aquele rapaz que ali estava tinha fugido nu. Quer dizer, as roupas caíram, porque devia estar uma noite de calor, devia estar uma situação bastante desagradável, e tinha ali um conjunto de pessoas, né? Então, o nu também pode ter sido o seguinte, né? Porque
a depender do grau de puritanismo das pessoas, os lupos eles servem somente a roupa de baixo, né? Ele tinha tirado as mantas, enfim, tal. E aí, na hora que ele saiu correndo, as roupas ficaram para trás, ele foi com as roupas menores, não importa. Mas, enfim, João Marcos também era da trupe de Jesus, embora não fosse um discípulo direto, era um pouco mais afastado. Então, essa turma conheceu, e Lucas foi conhecer, segundo Taylor Caldwell, né? Então, ouviu de Maria, provavelmente, se isso é verdade, a narrativa, né? Então, o que é que a gente vê, né? Que quando Lucas, nessa narrativa de Taylor Caldwell, encontra-se com Maria, ele fica impactado pela beleza daquela mulher madura, que Maria já teria aí em torno de 47 anos. Né? Se ela teve Jesus com 15 e Jesus veio a ser morto com 33, ela tinha 47 a 48 anos. E ele disse que jamais tinha visto, e segundo Taylor Caldwell, beleza igual. Jamais tinha visto no mundo. E Lucas era muito rodado, né? Esteve na Grécia, esteve em Roma, esteve em diversos lugares, deve ter visto pessoas, mulheres, eles que jamais tinham visto uma beleza como aquela. Agora, era uma beleza peregrina, era uma beleza transcendental. Bem, então, na saudação de Gabriel tem ó perfeitíssima, ó altamente favorecida, que a Vulgata Latina interpretou como cheia de graça. Mas é diferente, a cheia de graça, com perfeitíssima e altamente favorecida. Né? São significações diferentes. Perfeitíssima significa você é um espírito perfeito. Você é um espírito puro. Para nós espíritas, esse significado. E aí, não é o Senhor esteja contigo, como ele aqui assinala, está no capítulo de Ruth 2,4, não é? Do Antigo Testamento. Não é o Senhor esteja contigo, não é um subjuntivo, mas ele afirma está contigo. Ele diz o Espírito de Deus, o Senhor ou Cristo está contigo. É uma afirmação categórica que Gabriel já conhecia a priori. Gabriel está dizendo a ela. Ela se assusta porque Maria é humilde. É um espírito puro, humilde. Uma menina de 14 anos, 13 para 14 anos. Vê aquela aparição na sua frente e ele dizendo tudo aquilo, então ela fica espantada. O que é que ele quer dizer com isso? Eu, pobrezinha aqui, escondida nesse fim de mundo, né? Só está me sendo concedida tamanha graça. Tanta saudação, eu não entendo. Né? Ela deve ter ficado aturdida, espantada. E o anjo insistindo, dizendo, revelando para ela. É um mestre espiritual revelando a potência do iniciado, desde que está seguindo o caminho da iniciação. Você tem o Deus dentro de si. Você tem o Senhor dentro de si. Você tem a conexão possível com o divino. Continuemos. Então, né, Maria fica perturbada porque tem um homem jovem ao seu lado, e aí Pastorino anota, né? Gabriel deveria apresentar uma beleza física extraordinária, presume-se, né? Mas Maria não se perturba pela presença deste homem jovem. Eu estou achando interessante, observem o que Pastorino está dizendo. Pastorino está dizendo espírito. O espírito de um jovem. Ele está dizendo de um homem jovem. E isso é interessante. Isso é muito interessante. O que é que ele está dizendo com isso? Ele não deixa claro. Porque se fosse um espírito, ele diria, está ali a presença de um espírito de um belo jovem. Ele diz de um homem. Por quê? Porque anjo não pode ser traduzido necessariamente como espírito, quando se trata de registros
né, feitos no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Anjo era mensageiro, era o enviado. Eu também não tenho resposta, certo? Não me perguntem depois. Mas é interessante como o Pastorino, que sabe das coisas, lembremos que Pastorino não é um sujeito qualquer que pegou a Bíblia para traduzir, como tem muita gente aí, espírita até fazendo. Não! Esse indivíduo foi um dos mais brilhantes seminaristas do Vaticano, gente. Esse indivíduo sabe, ou sabia coisa, muita coisa. Então, quando ele está dizendo isto, é para nos chamar a atenção, sem querer entrar em discussões mais profundas, para não ferir suscetibilidades. Porque todos nós temos compreensões, temos, enfim, coisas que fazem parte da nossa idiosincrasia, às quais nós nos agarramos, e às vezes não estamos preparados para pensar mais livremente. Então, ele diz, havia um homem, repare, não é erro de tradução, porque Pastorino escreveu isso em português. E ele nos esclarece, nem sempre anjo é um espírito. Né? Anjo é mensageiro. Lembrando que isso vem do grego. Portanto, depois, para nós, anjo assumiu a condição de uma entidade espiritual. Mas aqui ela pode estar indicando a condição de um mensageiro. Então, poderia ser até um ser humano. Poderia ser. Ok? Bem. E aí, ele faz uma interpretação, né? A mente sempre transmite com imensa alegria quando anuncia a presença divina dentro da criatura. Não é? Ele está falando da mente espiritual. Quando há essa iluminação, Deus está em mim, vive dentro de mim, habita em mim, pulsa em mim. Então, quando o homem mais voltado para a experiência imediata ouve essas palavras silenciosas, né, da descoberta que a mente espiritual anuncia, se manifesta, se perturba. Mas como eu posso ter essas qualidades? Eu sou uma criatura tão cheia de defeitos, não é? Como eu posso ter isto? Isto quando você tem humildade, não é? Quando você não é atacado pelo ego luciférico, que parece ter santidade. Ah, realmente eu sou puro, né? Quando a pessoa ela começa a se perceber nisso, ela fica assustada, mas não é possível, eu tenho tanto problema, né? Como é que eu posso consentir? Isto é um processo muito comum em diversos níveis, né? Não, eu não tenho qualidades, não, né? É difícil da pessoa aceitar isto e absorver isto, né? Que foi o que aconteceu então com Maria, quando ela teve essa revelação, que é aqui simbolicamente interpretado como a anunciação de uma condição espiritual superior, anunciando para ela mesma: Deus é em ti, Deus pulsa em ti. Mas essa voz íntima, representada aqui simbologicamente, profundamente pelo homem de Deus, diz: alegra-te, és favorecido pela divindade, pois Deus habita em ti. Mas aí disse-lhe o anjo: não temas, Maria, pois conquistaste benevolência da parte de Deus. E conceberás em teu ventre e darás à luz a um filho, a quem chamarás Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Pai aqui no sentido de ancestral, né? E ele reinará no futuro sobre a casa de Jacó, e seu reino não terá fim. Então, Maria não precisava temer porque ela conquistou a benevolência de Deus. Ela conquistou as bênçãos divinas pela sua visão intuitiva da vida, pela sua entrega intuitiva às coisas de Deus, né? Bom, aqui vamos adiantar um pouquinho. O nome que o anjo impõe é Jesus, que em hebraico é Yehoshua, não é? Mas que também pode transliterar-se com o sentido de Yahô, ou Yevé, ou Jeová salva, ou a salvação de Jeová.
Então, Jesus, que é o nome grego, tem em hebraico Yehoshua, ou a salvação de Iavé, ou Iavé salva, aquele que vem salvar em nome de Iavé. Na previsão de Isaías, vai ser o previsto nome de Immanuel, ou seja, Deus conosco. Mas, a meu ver, isso vai acabar do mesmo jeito. Tanto faz você dizer a salvação de Jeová chegou, sendo Jeová Deus, ou Deus está conosco. Isso semanticamente está dentro do mesmo campo, não faz nenhuma diferença. Então, Isaías não errou, né? Gabriel foi mais preciso, dizendo que nome dá ao menino, né? E aí já fica quem é o pai do nome de Jesus. Não foi José. O pai do nome de Jesus foi Gabriel, não é? O homem de Deus. Bem, com Zacarias, o anjo se apresenta porque o intelecto quer saber de tudo, pede credenciais, né? Que foi o que vimos na cena de Zacarias. Quem tu és? Eu sou Gabriel, enviado de Deus, tal, não sei o quê. Né? Então, Zacarias precisa entender, precisa avaliar aquele contexto em que aparece o Gabriel, aparece esse emissário, este homem de Deus. Mas Maria não repara nisso. Ela é intuição, porque ela sente a verdade daquela presença. Não lhe interessa quem a diz, ou seja, não interessa quem é essa pessoa que diz, mas sim o que ele está dizendo, que no meu interior, no meu profundo sentimento, casa com o que eu considero um critério de verdade, né? Então, a resposta deste mestre à indagação aflita da criatura, que se julga de forma humilde, indigna de receber a graça, embora não duvide de que ela é uma serva do Senhor, vem trazer maior certeza da realidade. Diz esse mestre, aqui, Pastorino está sobrepondo a cena da fala de Gabriel para Maria, um outro significado mais profundo, né? Uma experiência psíquica profunda, uma visão profunda do processo da iniciação espiritual. Ora, se tu és a intuição, se tu vives em função do trabalho de Deus, pelas coisas de Deus, conquistas a benevolência dele, da mesma forma que se te colocas contrária a isto, contrária à ordem de Deus, ao que Deus deseja, pagas com karma severo. Não é? Então, conquista-se a benevolência divina na medida em que se trabalha em favor da realidade do bem divino a realizar na Terra. E Maria fazia esse trabalho. Lembrando que Gabriel diz que ela é perfeitíssima. Ou seja, ela não é só um espírito perfeito. Não é só um espírito perfeito. Ela é um espírito para além do perfeito. Né? Ela provavelmente está numa condição pré-crística ou arquiangelical. Talvez exista entre os arcanjos e os cristos uma condição pré-crística que nós não conhecemos na nossa escala setenária, né? Nós não conhecemos. Provavelmente ela é, depois de Jesus, o espírito mais elevado acima de João que esteve na Terra. Provavelmente. Não é? João é o nascido de mulher, Maria provavelmente veio numa condição que eu não acredito seja de Cristo, não era a sua condição, mas de uma condição pré-crística, é isso que Pastorino nos aponta no seu texto, para ser a mãe do Cristo. Repito, Maria e também José, de que a gente sempre dá um papel secundário, não podiam ser espíritos simplórios, ou mais simples, como até os discípulos foram. Não podia, porque na cultura judaica, o
pai e a mãe, embora não fossem os pais e as mães que eu estava falando aqui semana passada, eles tinham sim uma responsabilidade mais imediata sobre o filho. O filho era criado por um grupo familiar muito próximo, todo mundo morava um perto do outro. Os primos, as famílias, os irmãos do marido, os irmãos da mulher, todo mundo morava junto. Então a criança acabava por ficar misturado com as tias, com as avós, todo mundo mandava na criança, mas a responsabilidade direta era do pai e da mãe. Tanto que quando Jesus vai para o templo, com 12 anos de idade, quem vai buscar? Ele, o pai e a mãe. Não é? Certo? Então, isso é uma coisa. Outra coisa é o filho formar com o pai e a mãe aquela família fechadinha dentro de uma casa, sentando na mesa, não. Sentava todo mundo compartilhava. Não é? Mas o pai e a mãe eram responsáveis. E para serem responsáveis, principalmente José, que depois de um tempo com Maria, Jesus foi educado diretamente por José, porque era função do pai judeu fazer esta educação, introduzir o filho no seu ofício, para o filho herdar o seu trabalho. José tinha que ser também um espírito de alta condição espiritual. Então, não eram espíritos como foram os apóstolos, que já tinham uma certa elevação, mas não eram tão elevados. A meu ver, sim, Maria e José eram espíritos altamente elevados e, pelo fato de Maria ter um protagonismo maior na vida de Jesus, ela deve ter sido, inclusive, mais elevada que o próprio José. Né? E talvez, junto a Jesus, ela esteja mais próxima na hierarquia espiritual que o próprio João Batista e que outros. Né? Bem, isso é uma visão minha, tá? Que eu estou compartilhando aqui com vocês. Então, diz Pastorino, trata-se da sintonia natural da criatura, olha aí, que possibilita receber as emissões divinas, ou seja, o que se chama de benevolência é uma ligação profunda com as correntes divinas, dadas a todos, bons e maus, sábios e ignorantes, santos e criminosos. Mas o problema é que essa sintonia é obtida pelo que a criatura é. E ele diz, não pelo que sabe, nem pelo que faz. Então, não é distribuir toneladas de sopa, nem de pão, nem ter grandes obras. Não é isso. Tá? Maria, como a intuição, ela é. Então, não é nem pelo que diz, nem pelo que faz. É pelo que ela é. Incitamente, internamente, espiritualmente. Por isso que nós não devemos nos fascinar com os números da dita caridade, as belezas das palestras, os grandes números, as grandes multidões, os grandes convencimentos. Não é isso. É o que a pessoa é, incitamente. Maria não arrastava multidões, mas ela já tinha a sintonia com Deus ao nível de uma iniciação que eu considero pré-crística. Jesus já era iniciado cristicamente. Maria teve uma iniciação, a meu ver, pré-crística naquela encarnação como mãe de Jesus. Bem, tendo conseguido essa sintonia, quer dizer, estando o ser espiritual, que aqui está sendo simbolizado por Maria, né? Ligado às coisas de Deus pela intuição, não pelo discurso intelectual, então pode conceber em seu ventre, que aqui não é o ventre físico interpretado, simbológica e profundamente o ventre é o coração, e o coração também não é, né, a nossa condição física. Lembrem do Atman, lembrem da essência, no profundo do ser espiritual. É isto que coração significa em termos da interpretação espiritual mais profunda. Não é, portanto, órgão físico, não é sentimento do coração, é o imo, a região cercada, a Galileia, onde tem Nazirá, onde tem aquilo que é dedicado a Deus como um mundo muito íntimo, onde está inscrita a nossa porção divina. Então, recebe o Filho, recebe a salvação. No caso, Yahweh salva, ou a salvação de Yahweh, ou a salvação de Jeová, ou a salvação de Deus, ou Deus está presente. Né? Então, ele diz, o Eu Supremo já existe dentro de nós.
é aquilo que Jesus disse: vós sois deuses. Podeis fazer o que eu faço e muito mais. Este eu já existe dentro de nós, mas ainda está oculto e nós não o sentimos. Esse é o grande problema nosso. Ainda ouvido pelo peso das encarnações, cheias de débitos, cheias de problemas, desatinadas. E precisaremos ainda de muito tempo para trabalhar isso, e a doutrina espírita vem para nos ajudar a alavancar o processo. Né? É um apelo do Consolador para que a gente vá entendendo pela razão, pela racionalidade, as questões espirituais para a gente caminhar, andar para frente, não ficar preso às velhas formas do pensamento espiritual, às velhas interpretações vesgas, enviesadas, mas para que a gente possa andar, caminhar, evoluir a forma mental, para podermos ter a experiência do contato com o divino. Senão a gente vai ficar nessas encarnações miseráveis. E não vamos sair disso. Vai ficar apenas fazendo profitência religiosa. Nós não alavancaremos o religio, o religare, a religação com Deus dentro de nós. Ficaremos apenas fazendo profitência religiosa. A gente veio do catolicismo, passamos pelo protestantismo, depois fomos para o espiritismo. Depois vamos para outra religião que vem mandadinha para o espiritismo. Não adianta a gente ficar trafegando. Quem demonstra isso são os nossos próprios espíritos admirados e amados por nós, como São Francisco de Assis, foi católico e deu um salto enorme dentro do catolicismo. Porque ele entendeu o catolicismo de um outro ponto de vista, da sua cristicidade, seu anseio de cristicidade. São João da Cruz era frei, carmelita, deu um salto porque ele entendeu uma outra questão advinda da relação com Cristo e dos evangelhos, e de Santa Teresa de Ávila, e nem todos esses grandes místicos católicos. O catolicismo em si, às vezes, é paupérrimo. Em termos de proposição de entendimento do evangelho, quem vai para uma missa ouvir um padre falar, a gente sente vergonha, eu sinto. Eu acho que nós espíritos interpretamos muito melhor sem ter feito teologia. Muito melhor. Vá para uma missa. É raro você ouvir uma bela interpretação profunda do texto evangélico do dia. Você vai ouvir um BBB, uma babá, uma besteira lá que quem tem um pouco mais de inteligência não suporta, vai embora. Né? Quem está procurando outra coisa não suporta aquilo ali. Não é? Mas idem também para os nossos companheiros aí do chamado evangelismo, né? Do protestantismo. Raramente você ouve uma interpretação que você diz, nossa, puxa, que beleza de interpretar. Raríssimo, raro. Como isso, interpretações rasas, muito voltadas ao prosperismo, a que Deus quer nossa felicidade, nossa fartura, quer dinheiro no banco, quer não sei o quê, blá, 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 que realmente não significa nada. Né? Então, a gente tem uma dificuldade muito grande de entender o que Pastorino propõe, o que comumente as interpretações profundas propõem, porque a gente ainda está raso no entendimento das coisas de Jesus. Nesse ponto, o Espiritismo avançou em muito, e Kardec se bateu de frente, né? Com muita gente que se lhe opôs, porque ele vinha trazer um primeiro avanço da interpretação para além da letra. Né? Então, quando a gente realmente faz uma busca espiritual mais profunda, a gente vai, né, trazendo para dentro de nós uma outra experiência que nos conecta ao eu supremo, ao eu divino, que já existe dentro de nós. Né? E quando a gente o descobre, a gente diz, ele nasceu. Aqui ele botou nasceu sem o S, viu, gente? Teve um erro de revisão. Então, ele nasceu. É isso que a gente pode chamar de metanoia. Esse eu supremo será grande e é o Filho de Deus Altíssimo. Né? Entendam, aqui Pastorino está pegando o que Gabriel disse a Maria sobre seu filho material, Jesus, o que nasceria do seu ventre, mas ele está botando isso para a própria experiência psíquica, espiritual e profunda de Maria, o ser de Maria, o ser daquela mulher perfeitíssima. Então, o eu supremo será grande e é filho do Altíssimo, porque é a centelha que emanou dele, claro.
Isso aqui está dentro do próprio Espiritismo. Nós somos filhos do Altíssimo, não realizados, mas potenciais. Jesus era filho do Altíssimo, não mais potencial, mas em plena realização. E Maria estava fazendo aí uma iniciação para que esta condição da centelha dentro dela, filha do Altíssimo, né, por criação de Deus, se manifestasse, indicando, né, neste ato do encontro de Maria com Gabriel, que Maria fez uma iniciação espiritual. Esta encarnação de Maria, e na sua idade de 14 para 15 anos, ela teve um processo de iniciação espiritual profunda. Ela, enquanto personalidade daquela menina mulher, talvez não alcançasse o tamanho do que estava se processando por ela. Por isso que ela se espanta. Porque ela não consegue alcançar, mas independente de alcançar ou não, a experiência estava se produzindo dentro dela. E terá por todo o resto de sua existência o trono de seu pai, o amado. Não é? Será o filho amado, a centelha amada. O eu supremo, que é a individualização de um raio divino, ou seja, é o que somos como criados de Deus, é o filho do Cristo, o amado. E por isso ele pode ser filho do amado ou filho de Davi. Então, quando Jesus surge, ele assume o trono de Davi e reina sobre a casa de Jacó. Sem isto, sem fim isto. A casa de Jacó sem fim. Isto é, nunca mais a individualidade sofrerá o domínio da personalidade, porque a casa de Jacó é a condição da personalidade, do eu passageiro. Quando Jesus, que assume a condição simbológica do Cristo, surge dentro de nós, nós já vivemos em função da nossa individualidade mais profunda. Nós somos Cristos que vão se potencializando e agindo no mundo, e não somos mais dominados pela nossa personalidade humana que sufraga este Cristo. Então Maria perguntou ao anjo, já estamos terminando, viu gente? Como será isso, uma vez que não conheço o homem? Respondeu-lhe o anjo, um Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te envolverá com sua sombra. E por isso, nascituro será chamado Santo Filho de Deus. Isabel, tua parenta, também ela concebeu um filho na sua velhice e já está no 6º mês, aquela que era chamada estéril. Porque vindo de Deus, nada será impossível. Disse Maria, eis aqui a escrava do Senhor, faça assim em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Então, a gente já viu, né? Maria difere de Zacarias. Zacarias tem um intelecto, coloca em dúvida, pergunta se é verdade. Maria entrega-se. Eis aqui a escrava do Senhor. Né? Zacarias pergunta, como saberei que isto é verdade? Dúvida a respeito de Gabriel, o homem de Deus. Maria indaga de forma diferente. Como vai se dar isso se não conheço o homem? Ou seja, como eu posso conceber se não conheço o homem? Não é? Então, ela solicita mais uma explicação do que dúvida. Ela acredita que as palavras do Gabriel são verdadeiras, mas quer saber como agir para resolver a situação, já que ela não concebe como este Cristo poderá nascer dentro dela. É o reconhecimento de uma humildade profunda aqui do Espírito perante a presença do Mestre. Como eu posso conceber dentro de mim a presença de Deus? Eu não sei como fazer isto, mas o Mestre diz, isto ocorrerá. Você tem as benevolências. Daqui a pouco haverá sobre você a cobertura da sombra ou do Espírito do Divino que vai lhe penetrar, não é? Maria não tinha ainda, que é o fato real, né? Comércio sexual. Gabriel, então, esclarece que a concepção vai se dar de imediato, sem esperar que o casamento se realize. Aqui é que a gente tem uma dificuldade, tá? É justamente isso aqui, ó. Um Espírito Santo virá sobre ti, o poder do Altíssimo te envolverá com sua sombra. E aí fica uma dúvida, quem seria esse Espírito Santo? Tá? Maria então diz, olha, quando isso vai acontecer? Pastorino considera que o que está escrito aí é
de imediato. Não haverá demora. Não é? Vai ter que ser mais cedo, antes que o casamento se realize. Então, o que é que ele está nos dizendo aqui de forma sutil? Que Maria e José tiveram relações sexuais antes de se casarem. E por que o Espírito Santo? Porque José é necessariamente, pessoas, um Espírito Santo. Não é o Espírito Santo. José era um homem casto. José era um homem que era um curador, não é? Ele vivia em Qumran, embora tivesse suas atividades de carpinteiro, ele tinha como prática espiritual ser um terapeuta de Qumran. Então ele era um homem puro também. Talvez não do tamanho espiritual, se a gente pudesse assim dizer, de Maria, mas era um espírito altamente elevado que ia ser pai de Jesus, o Cristo. Então, o Espírito Santo iria conceber esse filho e não podia demorar, por razões que mais tarde a gente vai entender, por causa das questões políticas, por causa de Herodes e outros. Então, havia um tempo entre o nascimento de João e de Jesus que deveria ser obedecido. E outras razões que nem podemos imaginar. Então, antes de casar, Maria deverá conhecer um homem, provavelmente seu esposo, embora mais tarde venha a ter uma dúvida da parte de José sobre a sua relação com Maria, porque ele não havia deitado com ela, não a havia conhecido. Então fica aqui uma dúvida, né? Por que teve o problema de José se Maria provavelmente concebeu com José esse filho? Que é a minha opinião também. Tá? Talvez a questão de José tenha sido colocada para justificar a virgindade de Maria, mais tarde pela Igreja Católica, tenha sido uma inserção. Né? Não sei. Vamos ver como é que Pastorino, mais adiante, vai ver essa questão de José, porque está aqui nesse mês esse estudo. Então, a concepção tem que se dar imediata, antes que o casamento se realize. Então, a força ou poder do Altíssimo vai envolvê-la com a sua sombra. Então, ele fala sobre a Shekinah da mística judaica. O que é isso? Oh, meu Deus. Olha, eu tinha deixado aqui, ó. Shekinah é uma condição, me perdoem, eu tinha deixado aqui o comentário sobre a Shekinah, mas a Shekinah, ela é uma condição, um evento em que a presença de Deus, a sombra de Deus, desce sobre o templo. Ele recobre o templo. E aqui se explica que é mais referente até ao templo de Jerusalém. Mas podemos entender como sendo um processo místico em que a sombra de Deus ele se projeta, ou o Espírito de Deus, ou divino se manifesta no corpo, no templo, no íntimo. Então, Maria, naquele momento, estava vivendo uma Shekinah, um processo de iniciação da mística judaica. Então, esse poder do Altíssimo vai envolvê-la com sua sombra. Aqui, sombra não é sombra de escuro, é com o seu espírito, com a sua potência, né? Então, nesses casos, qualquer contato sexual, mesmo fora do casamento, vai ser abençoado. Porque Deus não está sujeito às leis humanas, nem das sociedades, nem dos estados. O casamento foi um ato instituído pelos homens a fim de evitar abusos e manter organizada a humanidade. Mesmo fora do casamento, olha aqui, mesmo fora do casamento, Maria receberá em seu ventre um Espírito Santo que será chamado Filho de Deus, ou presença de Deus, ou Deus nos deu a sua salvação, ou salvação em Deus. Não é? Então, o que o pastor está dizendo? Que Maria concebeu antes de casar-se. Quem foi que levou ela a esta concepção? Eu acredito que tenha sido José, mas não fica claro, tá? Essa é uma passagem um tanto quanto obscura.
Então, quando Maria disse, faça-se aqui a vontade do Senhor, ela está na condição de serva, expressa o desejo e quase a ordem de que se faça já. Aí Pastorino utiliza isso aqui, ó, gente. Cumprida a missão, o anjo retirou-se. Certo? Eu entendo, me perdoem, não quero aqui lançar qualquer malícia, mas eu entendo que realmente o anjo retirou-se após Maria dizer faça-se, mas o que aqui o Pastorinho disse, olha, Maria quer que aquilo se faça naquele momento, que a ordem se cumpra já. Esse já é daqui a 1, 2 dias, 3 dias, mas lá no capítulo que a gente voltou aí do Evangelho, estou voltando aqui, ó, o anjo diz que ela vai ser visitada por um Espírito Santo que virá sobre ela, ou seja, que vai se deitar sobre você, que vai te fecundar. Então, isto, a meu ver, retira a possibilidade deste anjo ter sido o genitor de Jesus. Né? E o já de Maria, o faça-se, então, que seja antes do casamento, tá? Eu entendo assim. Então, eu tendo a acreditar que José foi o pai material de Jesus. Então, o homem de Deus, Gabriel, esclarece que não é disso que se trata, que não há como um homem possa resolver esse caso. Ou seja, quando Maria diz, eu não conheço o homem, como então eu posso conceber? Então, Gabriel, o mestre, diz, olha, essa concepção de Cristo dentro de você não se passa pelo conhecimento comum, normal. Isso vai se passar por um processo profundo, o da Shekinah. Esse Espírito Santo que está dentro dela, ou seja, isto que é ela como espírito criado por Deus, que é o Senhor contigo, vai se manifestar e vai projetar a sua sombra, não, será a sua luz. Não é? Isso é a Shekinah, conhecida pela mística judaica. Então, Pastorino ainda diz, todas as experiências do encontro com o Eu Supremo, com esta mônada interior, com essa porção interior da nossa verdade espiritual mais profunda, como filho de Deus, e aí ele diz, segundo o testemunho dos que o conseguiram em qualquer das correntes religiosas, tem algo em comum. A criatura se sente envolvida por intensa luminosidade, comparada a um relâmpago, ao incêndio, enquanto ela mesma se expande ao infinito, mergulhando-se e desfazendo-se na luz. O mergulho na luz é a descida da Shekinah. Então, o que a gente chama de sombra não é a sombra de escuro, é a potência divina, a manifestação do divino em nós, que é luz. E a gente viu isso aqui aonde? Lembrando dos 10 estágios da iluminação espiritual. É exatamente isso. Né? O 9º estágio é justamente uma Shekinah, do ponto de vista zen budista. Maria submete-se com máxima humildade à vontade divina. Esta humildade real, na qual ela se entrega para obedecer em tudo e sempre à vontade divina, sem reconhecer nenhum direito para si, é o caminho único que leva ao encontro com o eu profundo, porque neste momento o eu superficial, este eu nosso, deixa-se tomar por este eu profundo, e este eu profundo, então, segue a vontade de Deus, sem nada reclamar, sem nada exigir, em tudo se entregando à corrente de Deus. Então, quando a criatura atinge o grau de perfeita humildade, olha aqui, perfeita humildade, encontra Deus em si por sintonia vibratória e passa a ser uno com Deus, passa a ser ungido por Deus, passa a ser ungido por Deus, passa a experimentar uma condição crística. Podemos, portanto, o final já li, entender que nesta passagem o Pastorino está nos dando a ideia de alguém que naquela encarnação viveu sua iniciação no passo inicial de um Cristo. E não é à toa que nós nos referenciamos a Maria como uma segunda na escala. Não é à toa que nós a chamamos mãe. Não é à toa que temos nela a
o espírito mais próximo de Jesus para pedir a ela para o filho dar, né? Como se diz no comum das frases. Porque tudo indica, e essa é a descrição que eu descobri relendo o Pastorino, eu já tinha lido o Pastorino, relendo o Pastorino, cai em mim e diz, mas meu Deus, Maria fez uma iniciação pré-crística, justamente por causa da interpretação de Pastorino, essa interpretação profunda, o que para mim é uma descoberta que se coaduna perfeitamente com o tamanho do Espírito de Maria em nossas vidas e a sua condição divinal, também podemos dizer assim, não tanto quanto Cristo, mas sua condição divinal, né? Junto às nossas demandas humanas. Não é? Então, gente, é isso aí. Agradeço pela atenção, pela persistência de todos e todas, pela participação até agora, de quem aguentou, né, todo esse discurso. Espero ter exposto da melhor forma possível, da forma mais clara possível. Sei que isso não é possível também, né, completamente claro, mas espero que o esforço tenha valido a pena. E, nesse momento, deixo aberto para perguntas, para comentários, para complementos de quem assim o queira fazer. Portanto, quem, alguém, ninguém, todo mundo, vamos lá.